Drogas e sexo. Uso de drogas. Todas podem causar ou contribuir para problemas sexuais. Maconha também pode provocar esterilidade. Álcool, nicotina, cocaína e antidepressivos trazem, entre outros problemas, a impotência. Fonte: Grupo de Andrologia. Sexo e álcool. Referência: bebida alcoólica. Conceito: quando tomada em pequena quantidade, é considerada desinibidora e afrodisíaca. Efeitos: é considerada uma droga depressora do sistema nervoso central. Se tomada em grande quantidade, embora possa provocar o desejo sexual, ela acaba com o desempenho, pois inibirá a resposta sexual, como a perda da ereção, por exemplo. Agravantes: com o uso por tempo prolongado, provocará diminuição no desejo, rebaixamento do nível do hormônio testosterona e o bloqueio ejaculatório. Se tomada em grande quantidade e com frequência, poderá inibir todas as fases da resposta sexual, podendo inclusive provocar impotência sexual, pois quando acontece o fracasso sexual por mais de uma vez, a própria preocupação da possibilidade de novos fracassos acabará criando grande ansiedade no desempenho sexual, podendo assim desencadear a impotência. Sexo e cocaína. Referência: arbusto Erythrocylon coca. Conceito: estimulante do sistema nervoso central. Efeitos: causa euforia, excitação, insônia e perda da sensação de cansaço. Provoca o desejo sexual nas primeiras vezes que é usada, mas geralmente seguida de depressão. De efeito intenso e curto, acaba sendo o maior motivo para tomar novas doses. Agravantes: em forma de pó e aspirada pelas narinas ou injetada, a cocaína com o tempo acaba com o desejo sexual nas mulheres e compromete a fase do orgasmo. Nos homens, afeta a manutenção da ereção. Pode ocorrer também um efeito contrário com uma ereção prolongada e muito dolorosa. Sexo e crack. Crack. Referência: mistura de pasta de cocaína com bicarbonato de sódio. Conceito: atinge o sistema nervoso central em segundos. Efeitos: de efeito intenso e rápido, causa intensa sensação de poder e euforia, falta de apetite e hiperatividade. É a droga que destrói com mais rapidez o usuário. Agravantes: se a droga não for repetida, acaba gerando imenso cansaço e depressão, sendo que nesse último estado nada mais importará para o usuário da droga, inclusive sexo. Sexo e êxtase. Referência: comprimidos de metilene dioximetanfetamina. Conceito: droga alucinógena e estimulante. Efeitos: proporciona sensação de bem-estar, euforia e facilidade no relacionamento interpessoal. Aumenta os batimentos cardíacos e favorece a desidratação, pois pode ocorrer uma grande elevação da temperatura. Agravantes: não se sabe ainda as consequências do seu uso contínuo, por ser uma droga nova. O perigo maior se instala quando o efeito da droga termina, pois a temperatura pode elevar-se até 42 graus, apesar da sensação de excitação. Acredita-se que pode perturbar a performance sexual. Sexo e heroína. Referência: derivado do ópio Papaver papoula. Conceito: atua como depressor do sistema nervoso central. Efeito: tem efeito direto no desejo e interesse sexual. Agravantes: como toda droga derivada do ópio, a heroína é um inibidor sexual, levando seus usuários a gradualmente se desinteressarem pelo sexo. Sexo e maconha.
Referência: folhas da planta cannabis sativa. Conceito: droga alucinógena que age no sistema nervoso central. Efeitos: pode causar sensação de bem-estar, relaxamento, sonolência ou o contrário, como angústia, perda de noção do tempo e espaço e prejuízo da memória e atenção. Quando usada, ocorre a dilatação das pupilas, secura na boca, fome, podendo também o coração disparar. Usuários costumam sentir maior desejo e o prazer sexual aumentados. Agravante: com o uso prolongado diminui os níveis de testosterona e a taxa de espermatozoides. No campo psicológico, acredita-se que o efeito da droga esteja diretamente ligado à expectativa que a pessoa tenha sobre o que vai sentir. Talvez por isso e pela perda de noção do tempo que o usuário da maconha é acometido, faça com que acredite e sinta que o desempenho sexual dele tenha sido melhor e mais prolongado, até que consolidem os resultados negativos, com a baixa do nível de testosterona e do número de espermatozoides. Sexo e tabaco. Referência: tabaco, plantas e folhas tratadas de diversas espécies de nicotina. Conceito: agiliza as trocas simpáticas do cérebro e ativa a memória. O usuário passa a ter dificuldade de raciocínio quando falta a droga. Efeitos: o efeito do tabaco se dá essencialmente pela ação da nicotina, que é um alcaloide volátil presente na folha da planta. Existem outros componentes tóxicos que são agravantes e de efeitos nocivos que estão presentes em cada tragada, como alcatrão, ácido cianídrico, amoníaco, óxido de carbono, formaldeídos e mais ou menos 4.000 substâncias diferentes. Agravantes: a nicotina, segundo estudiosos, provoca mais dependência física do que a cocaína e a heroína. Outras evidências indicam que o fumante inveterado apresenta uma redução na contagem de espermatozoides e que pode levar à infertilidade. Outros estudos mostram que existem associações entre o fumo e o início precoce da menopausa e da redução do impulso sexual. Quem fuma corre o risco de ficar impotente. A conclusão é do Dr. Carlos Manuel de Carvalho, pneumologista, professor de biometria na Universidade Estadual do Rio, publicada no Jornal Brasileiro de Medicina. Com base em publicações internacionais, ele informou que uma pesquisa feita num grupo de impotentes revelou 81% de fumantes. Segundo o pneumologista, a causa do fenômeno é a menor pressão sanguínea na região do pênis, que afeta os fumantes, prejudicando a ereção. Há também estudos que sugerem que os fumantes produzem menor número de espermatozoides por efeito da nicotina. Vida Integral, maio de 1992, página 18. Se apenas próximo de 20% da população fuma e mais de 80% dos impotentes são fumantes, a dedução lógica é que o tabaco é a maior causa de impotência que se conhece. Segue abaixo um estudo mais recente que recebi. Todo mundo já sabe que o cigarro faz mal à saúde. O que muita gente não sabe é que o cigarro pode afetar a vida sexual das pessoas. Nesta área, as pesquisas são conflitantes, mas todas elas concordam em um ponto: o tabagismo faz mal para a prática do sexo e a fertilidade. O que ainda não se sabe é se o cigarro é ou não a causa direta de distúrbios sexuais. Para começar, foi realizado um estudo do Instituto de Andrologia do Centro para Medicina Reprodutiva em Lexington, Estados Unidos, que revela que o prejuízo pode ser de forma direta. Durante o ato sexual, a qualidade das relações dos fumantes é pior do que em indivíduos que não fumam, e a capacidade de concepção também é menor. A conclusão da pesquisa é de que fumar diminui o desejo sexual dos homens. E diante da ausência de desejo, diminui a frequência, inclusive com episódios de impotência.
O vício do cigarro também pode causar a deterioração da qualidade do esperma. Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto de Andrologia do Centro para Medicina Reprodutiva nos Estados Unidos, que revela que a qualidade dos espermatozoides de não fumante é superior à de fumantes. Por exemplo, a nicotina atinge diretamente as células que produzem os espermatozoides. Isso provoca nos fumantes diminuição na qualidade e na quantidade de espermatozoides. Para o exame preciso, é recomendado o teste da função espermática e o espermograma, em que são avaliados a quantidade, a vitalidade e a mobilidade e a morfologia dos espermatozoides. Nos itens vitalidade e mobilidade, os testes analisam a quantidade de espermatozoides vivos e a velocidade em que se movimentam, que invariavelmente são menores nos fumantes. O formato do espermatozoide é a informação mais importante para determinar a qualidade. O espermatozoide normal tem sempre forma ovalada, enquanto que o do fumante apresenta formatos fusiformes de pera ou amorfo que dificultam a fecundação. Já em outra pesquisa, casais fumantes e não fumantes foram indagados sobre o grau de satisfação na relação sexual. Os não fumantes tiveram média de 8,7, enquanto que os fumantes qualificaram o sexo em 5,2 na média. Apesar de os números mostrarem que o cigarro afeta o desempenho sexual, cientistas ainda não descobriram como o cigarro produz essa deficiência no organismo. O tabagismo ainda pode influenciar de forma negativa na fertilidade feminina. O Serviço de Prevenção Cardiológica do Instituto do Coração, em São Paulo, realizou um estudo que a taxa de fertilidade nas mulheres fumantes é menor do que nas não fumantes. Em testes realizados no fluido do ovário em mulheres fumantes, esse estudo constatou um nível elevado de nicotina e cotidiana, 2 das 4.700 substâncias presentes no cigarro. O estudo também analisou a capacidade do óvulo de ser fertilizado in vitro. Os resultados foram: a fertilização aconteceu em 75% dos óvulos das mulheres que não fumavam e apenas em 57% das que fumam. Já para as mulheres grávidas, o efeito da nicotina acarreta prejuízos no corpo e no feto. A nicotina reduz o fluxo placentário, o que determina o envelhecimento e o descolamento precoce da placenta, maior risco de aborto e menor crescimento e peso do feto. Então, lembre-se que o seu prazer sexual pode estar indo embora na fumaça do seu cigarro. Caderno Guia Sexual UOL. Do exposto se conclui que drogas e sexo não formam aquela combinação que muitos imaginam. Elas são todas nocivas nesse âmbito também.